Voltamos. Nossa, Michelle, já tá aqui. Vê se melhorou aí. Reiniciei, vamos ver se agora fica melhor. Boa noite, Otávio. Eu encerrei e comecei de novo porque estava travando muito. Vamos ver se agora melhora a transmissão aí. Vamos aí. Será que pelo YouTube é melhor fazer isso? Eu acho que pelo Facebook e pelo grupo tu tem mais. Vai ter mais audiências. O que tu pode fazer é fazer ao mesmo tempo pelo YouTube e pelo Facebook. Boa noite, Mariana. Deixa eu comentar isso aí, porque tá meio travando aqui. E aí tu não precisa, se estiver travando, tu convida as pessoas para ir pro Facebook. Certo. Vamos esperar o pessoal voltar então. Aí a gente já começa a falar sobre mediunidade. O povo foi embora, que isso? Não abandone. Travou, tu gerou? Travou? Ok. Ih, essa Michelle nem apareceu aqui pra mim. Tá travado não, né? É, mas aqui tá travado. João, Sânia e Maria, vocês estão me ouvindo bem? Parece que travou de novo aí. Ou tu tava travado no anterior? Não, eu saí e entrei na outra. Nossa, a internet tá me matando hoje. Se alguém me escuta, dê um alô aí, que eu acho que não, acho que tá travou de novo esse negócio. Opa, Tedinho voltou. Ah, Tedinho voltou. O Otávio está ok. Eu vou sair e eu vou entrar de novo. Ah, então tá ok, porque travou de novo. Beleza. Algum de vocês aí tem mediunidade ostensiva? Boa noite, Amara. Ó, o Santos que travou. A Gisele que voltou. Tem dias que fica ruim isso aqui. Ah, a Carla que tá vendo o texto aqui trava. Ah, pode ser. Então, certo. Mediunidade. Vamos começar a conversar então, já tem gente na sala, vamos começar a falar aí. Mediunidade, né? Quem é espírita ou tem um contato com a religião espírita, provavelmente acredita que a mediunidade é uma missão, que a pessoa nasce com essa missão e que ela tem que cumprir isso aqui, né? Você quer pegar o seu fone de ouvido lá? Aquele que eu comprei, bonitinho, novinho. Não assisti. Ah, a conexão tá bom. Beleza, Caio? Tá, então quem é espírita provavelmente acredita que a mediunidade é um dom que a pessoa tem, né? Que ela tem que cumprir aquele dom e que por isso, por ter essa mediunidade, ela tem um mentor ou um guia espiritual que vai orientar ela nesse caminho, né? Cumprir essa missão, né? Eu já falei em vários textos meus, acho que até em outras lives, que essa questão do mentor não é como eles explicam, como eles ensinam. Não é todo mundo que tem mentor, a maioria não tem, né? Um que outro que combina antes de nascer, que quer fazer um projeto, ser médico, escrever algum livro, fazer algum trabalho, esse pode ter um assessoramento com algum amigo dele, né?
que ele combinou antes de nascer, mas a maioria de nós não tem mentor nenhum, ninguém tem mentor, a regra é não ter mentor, a gente tem que se virar sozinho mesmo, né? A mediunidade, por que ela aparece? Por que ela surge? Na composição dos nossos corpos espirituais, entre o corpo físico e o corpo astral, tem um órgão chamado tela etérica, né? Dá para imaginar assim uma roupa de mergulho que te envolve todo o teu corpo, no mesmo formato do corpo, né? Isso aí te isola da dimensão espiritual, do mundo astral, né? Então essa tela não é igual em todo mundo, né? Vamos dizer assim, a espessura, a textura dela é diferente, a malha é diferente de uma pessoa para outra, né? Então, se a pessoa tem essa malha mais permeável, mais elástica, com, vamos dizer assim, o entrelaçamento maior, ela deixa passar mais energia. A pessoa tem mais mediunidade, mais sensibilidade às energias do mundo espiritual. Juruçã da Cachoeira do Sul, opa, bom. Então é essa tela que faz com que a gente consiga perceber as coisas do mundo espiritual. É ela que gera mediunidade. Algum problema, algum defeito nela, alguma alteração em alguma área específica dela, por exemplo, se a pessoa tem alguma alteração nessa região aqui, ela pode ter a evidência, se for aqui, a audiência, ou pode incorporar e falar. Mas a maioria das pessoas tem aquela mediunidade que a gente chama de, que eu chamo de simulada, que a gente tem falha na teletérica em algumas regiões do corpo que não te permite tu ter uma mediunidade ostensiva, tu não enxerga, tu não escuta, mas tu sente os efeitos das energias do astral, e isso te incomoda, te perturba, né? É uma maneira de resgatar o karma da gente, né? Mas vamos às perguntas aí, pessoal, para a gente poder direcionar o que vocês têm dúvida ou acham que é diferente. Se alguém acha que não é assim, pode falar aí, para a gente fazer um bate-papo aí. Não ficar só eu falando aqui, senão fica só muito monótono. Michele Matsunaga, vamos lá. Passei por vários ensaios depois que fiz apometria, inclusive um dia antes do meu médico falecer, bati altos papos, em sonho com ele. Onde que o meu sogro faleceu. Dia 17, bem recente, já vi sonhando que estava... Com certeza, mas isso aí é mediunidade. Mediunidade pode ocorrer no sonho também, né? Às vezes a pessoa, quando tu tem mais facilidade de lembrar do sonho, de no sonho entrar em contato com espíritos, pessoas que já morreram, outras coisas, é um tipo de mediunidade também, né? Todo tem mediunidade? A senhora está perguntando. Segundo o Kardec, todo mundo tem, né? Em grau maior ou menor. Mas, se não for ostensivo, você não tem, se você não vê, não escuta, não sente algum efeito forte, não tem como trabalhar com ela. Então não chega a ser muito útil. Então a gente chama de mediunidade quando ela é ostensiva, quando a pessoa pode fazer alguma coisa com ela enxerga, ela escuta, ou então ela incorpora, ela tem condições de trabalhar isso aí, fazer alguma coisa com essa mediunidade. Senão não seria só a sensibilidade mediúnica, né? A intuição, mediunidade, segundo o Ramatiz, é a mais alta das mediunidades. A intuição é aquele pensamento, aquela ideia, aquela energia que vem direto da tua mente, do teu íntimo. São coisas que a gente aprendeu em vidas passadas e que estão armazenadas na nossa mente inconsciente, ou subconsciente, como você queira chamar. Então é aquilo que vem aquilo que tu já aprendeu no passado, que tu já sabe que é daquele jeito, mesmo sem ter, às vezes, estudado aqui na vida atual. É um conhecimento que a gente já traz de outras vidas. O Jaro pergunta, diz, acho que mesmo os melhores médiums às vezes misturam as próprias ideias com as que vêm de fora. Sim. Você tem que pensar o seguinte, quando o médium recebe um espírito ou uma mensagem, seja o que for, o espírito comunicante, a mente que está do outro lado, ele tem que usar o material que está na cabeça do médium.
Então ele tem que usar as expressões que o médium usa, as ideias do médium, o jeito de falar do médium. Essa coisa da pessoa falar com voz diferente, isso aí acontecia muito antigamente ou em outra língua, quando os espíritos eram muito primitivos e era para impressionar mais as pessoas, mas quando a coisa é corriqueira, tipo assim, a gente trabalha com o espírito o tempo todo, o espírito tem que trabalhar com o que está na cabeça do médium. Então, se o espírito está com raiva, ele tem um sentimento de raiva e quer expressar aquilo ali, ele vai acabar usando os palavrões que o médium costuma usar também na cabeça dele, né? Mais parecido com aquele sentimento que ele tem. É o sentimento que ele tem que vai puxar as palavras que o médium vai utilizar. O João Otávio está perguntando aqui, João, eu já escutei muito, mas acabei procurando um psiquiatra. E aí eu queria colocar aqui um pouco nessa questão do quanto que pode ser ruim ou bom o tratamento com o psiquiatra, quando você tem mediunidade. Certo, deixa eu só falar primeiro para o João Otávio o seguinte. João Otávio, para a medicina e para a nossa ciência, como eles oficialmente não reconhecem a existência dos espíritos, né? Se tu escuta a voz, vão te chamar de esquizofrênico, porque eles vão tratar isso como uma doença. Aí vão te entupir de remédios para que tu pare de escutar isso aí, para que tu fique tão anestesiado que tu fique meio abobalhado, e tanto faz tu escutar ou não, entendeu? Fique sem reação a tudo. Esses remédios, claro, quem toma o remédio, nós não aconselhamos a que pare de tomar sem consultar o médico. A gente que está usando, foi receitado, vá lá e peça para o médico para reduzir a dose para tirar. Mas assim, se você puder evitar de usar, a gente aconselha que não utilize. Nós já pegamos inúmeros casos, acho que eu nem lembro de quantos, de pessoas que tomam remédios para depressão, para ansiedade, para dormir, esse tipo de remédio assim, que estavam presas em laboratórios na dimensão astral, sendo cobaia de algum experimento de algum ser, ou então sendo apenas vampirizada para tirar energia, para manter cidades no astral, outras coisas. A gente pegou, acho que há pouco tempo, um laboratório, tinha umas 10 mil pessoas, né? Que o cara tomava um remédio aqui para esse problema de esquizofrenia aí. Tomava um remédio desse aí e ele estava desobrado no local, assim, que tinha umas 10 mil pessoas lá, tudo deitado numa maca lá, e isso, caninho para tirar a energia delas direto, e mantinha uma cidade inteira lá no umbral, lá, com a energia dessas pessoas. Então, remédio psiquiátrico não é bom. Se puder evitar, não use. Sandra Marques, sentir sensações de presença é mediunidade? É mediunidade, tudo que tu consegue ter uma sensação da outra dimensão é mediunidade, né? Na verdade, ter uma mediunidade, ele tipo intermediário, na verdade não está sendo intermediário de nada, está só percebendo, mas a gente, como popularizou o termo, a gente segue seguindo, mas podia chamar de pessoa sensível, tem gente que fala que é empata, né? Mas é assim, qualquer capacidade que tu tenha de perceber a energia de outra dimensão é mediunidade. E às vezes, no caso daquela pessoa que não conhece, que não sabe que o que é mediunidade, às vezes ela sente, ela percebe, tem emoções que na realidade não são dela, e ela não está percebendo que isso é mediunidade. Isso pode acontecer até porque é remédio, né? Sim, a gente já deu curso de desenvolvimento mediúnico aqui para quem tem mediunidade, e uma coisa que é o mais difícil, que é o mais importante para a pessoa aprender com a mediunidade, que seria o desenvolvimento mediúnico, é aprender a distinguir o que é dela e o que não é. Porque se tu tem uma sensibilidade mediúnica, que tu percebe ou sente a energia dos espíritos, tu pode escutar na tua mente eles falando, qualquer espírito que se encostar, chegar perto de ti, tu vai começar a trocar energia com ele e ele vai passar as ideias dele para ti, a energia dele, e aí tu acaba achando que o que ele sente, o que ele pensa é o que tu sente, o que tu pensa, porque tá vindo na tua mente aquilo ali, tu tá sentindo aquilo ali, tu acha que é tu mesmo, né? Caso de suicídio, já comentei aqui, sempre tem um espírito que está falando no ouvido da pessoa, né, para ela se matar, daí é triste para ela e às vezes não tá nem a pessoa não identifica, não sabe que tem aquilo ali, acha que ela que está pensando e ela acaba seguindo a ideia de um outro espírito. Deixa eu só responder para a Sânia aqui. Qual o tipo de divindade mais confiável? Sânia, eu não diria que seria confiável. Se tu tem ostensiva, tu pode trabalhar com ela. Se tu enxerga o espírito, tu pode interagir com ele, né? Se tu escuta também, se tu consegue incorporar, tu consegue interagir com ele
com o auxílio de um doutrinador, se for um espírito, ou no caso da apometria com um dirigente, a gente consegue produzir algum resultado disso, consegue fazer alguma coisa. Se a pessoa tem aquela mediunidade dissimulada, que ela só se sente mal quando vai em algum lugar, ou se fica sentindo esgotado, sente energia ruim, isso aí a gente só tem para se ferrar mesmo, porque tu não consegue trabalhar com isso, com esse tipo de mediunidade dissimulada. Então a ostensiva, se tu tem e tu trabalhar direitinho com ela, tu pode ser um alavanca para o teu desenvolvimento espiritual, né? Tu pode resgatar muita coisa que tu ia levar vidas e vidas para poder fazer, tu pode fazer nessa vida aí. Maria Mateus, saber o que vai acontecer, mesmo coisas improváveis. A intuição é um tipo de mediunidade, né? No caso aí de coisas que vão acontecer, seria uma mediunidade de premonição. Algumas pessoas têm a capacidade de se conectar com eventos futuros, com energias que estão num plano mais acima e que ainda não aconteceram aqui e consegue prever, mas não é... Isso é uma coisa muito dinâmica, às vezes um evento pode estar planejado numa outra dimensão, mas não chega, quando chega aqui acontece diferente, porque no meio do caminho aconteceram outras coisas. Lisa Penteado, o uso de medicamentos psiquiátricos, então, abafam a mediunidade? Eu acho que é mais ou menos isso, Elisa. A gente já pegou vários casos que a pessoa fica tipo um zumbi anestesiado aqui, aí tanto faz como tanto fez, geralmente ela fica desdobrada em algum lugar, ou no astral, ou no umbral, vagando, ou presa em algum lugar, e aí ela fica com a consciência dela mais lá do que aqui. Né? O normal, nessa consciência, mesmo a gente estando desdobrado em algum lugar, a maior parte da consciência está aqui no físico, mas geralmente nesses casos aí parece que eles conseguem deslocar a consciência também um pouco fora, porque eles promovem o afastamento, esses medicamentos, um pouco do afastamento do corpo etérico, do físico. E aí quando acontece isso aí, a consciência acaba indo mais para a parte que está desdobrada lá no astral. Sandra Marques, quem é médium e não quer desenvolver, isso pode complicar a vida toda? Então, a questão do desenvolvimento é o seguinte, é para te ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque se você tem mediunidade, o que acontece? Os espíritos percebem que tu sente, ou que tu escuta, ou que tu interage com eles. Eles conseguem perceber que tu sabe que eles estão ali. E também uma coisa que acompanha a mediunidade, justamente porque a pessoa tem a teletérica meio falhada ou mais permeável, o médium libera mais ectoplasma. Então o espírito chegando perto, ele vai conseguir sugar a energia de uma maneira mais fácil que se fosse uma outra pessoa que não tem tanta mediunidade, né? Então, tu desenvolvendo a mediunidade, o que vai acontecer? Se tu chegar um espírito perto de ti, tu vai conseguir identificar que não é, o pensamento dele não é teu, né? Que é dele mesmo. Por que isso é importante? Porque a maioria dos obsessores, eles nos atacam fazendo a gente pensar coisas ruins. Então, se o cara quer acabar com a tua vida, quer que tu se mate, ele vai encostar em ti e vai começar a falar coisas depressivas para ti, para tu te sentir mal, que a vida não presta, e tu vai achar que é tu. Então, se tu souber identificar que isso não é teu, que é um outro ser, tu vai conseguir trabalhar isso aí de modo a não ser influenciado por isso. Então, desenvolver a mediunidade vai melhorar a tua qualidade de vida, entendeu? A Sandra complementa a pergunta dizendo assim, ou se você fizer boas ações, diminui essa carga de não desenvolver? Diminui numa outra vida, nessa vida não vai mudar em nada, entendeu? Fazer caridade não vai afetar a tua mediunidade, são coisas diferentes. O que eu faço de bom agora, eu estou gerando um karma positivo. Mas esse karma positivo vai para o reservatório kármico e vai ser resgatado, ou vou ser beneficiado por isso numa outra vida. Para mim fazer alguma coisa que me afete na vida atual ainda, boas ações, eu tenho que fazer muito boa ação, muita coisa boa, senão numa escala coletiva muito grande, senão não vai sentir os efeitos nessa. Não vai mudar a tua mediunidade de qualquer maneira nessa vida. Lucilene Araújo, o que fazer se a gente que é médium e é médium onde trabalha? Se tem só centro espírita e umbanda, você disse que a maioria é mais obsessores. Sim. Eu tenho uma postagem sobre desenvolvimento mediúnico no meu blog lá, que eu respondo essa pergunta. Achar onde trabalhar, onde se desenvolver, faz parte do karma do médium, entendeu? Como é que a gente adquire a mediunidade? Fazendo coisa ruim, fazendo coisa que não presta. Principalmente envolvendo magia negra. Então imagina tu lá na Idade Média, assim, ó, livro era uma coisa raríssima, quase não existia. Aí tu andava quilômetros e quilômetros durante a noite, segurando uma velhinha na mão,
ou no escuro, na luz da lua, para caçar, pegar um livro emprestado com alguém que era bruxo lá, para tu aprender as coisas no escuro, de noite com a vela. Tu fazia horrores para aprender a fazer o mal. Aí agora que a gente quer tá com esse karma que tem que resgatar, a gente quer assim, tem que ter um centro na minha esquina, na minha rua, no horário que é mais conveniente para mim, entendeu? Ah, mas eu trabalho, eu estudo, não posso. O karma não quer saber disso aí. A gente gerou isso aí, a gente tem que enfrentar agora, entendeu? Então achar um local onde trabalhar faz parte do karma do médium. E realmente, a maioria dos locais que a gente vê não estão, vamos dizer assim, assessorados por espíritos bons, né? A maioria, infelizmente, se perde na curva porque é onde se atende muita gente, né? E claro, centro de Umbanda e centro espírita, as pessoas que têm problemas vão buscar ajuda lá. Então é uma carga de energia muito pesada e é muito difícil manter um equilíbrio daquele pessoal que trabalha ali, na energia da casa. Então muitos começam bem, às vezes bem intencionados, com assessoramento, mas acabam se perdendo no caminho e permitindo que outras entidades ruins entrem no local e aí eles perdem contato com o pessoal que ajudava a casa. Então é complicado mesmo, não é fácil. Mas se a gente está vivendo isso aí, passando por essa dificuldade, porque alguma coisa a gente fez antes que gerou isso aí, né? Então tem que encarar, tem que dar um jeito. Jaime Vasconcelos. O primeiro livro transmitido por Ramatiz através do médium Ercílio Mais descreve a civilização de Marte, física, não espiritual, pelo que eu entendi. Mas Marte é um deserto, conforme as nossas sondas demonstram. Como fica isso? Sim, esse livro chama A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, do Ramatiz pelo Ercílio Mais. Ele conta como é que é a civilização lá bem avançada. Eu acredito que seja uma dimensão diferente da nossa. Existem um número infinito de dimensões, né? E a nossa vamos dizer, é uma das mais densas, das mais básicas aqui. Tem outras que estão mais acima, como por exemplo o nosso plano astral, que a gente chama de dimensão espiritual, é uma outra dimensão. Eu acho que lá em Marte eles estão numa dimensão, tá, numa intermediária dessa daí. Eu acredito nos livros do Ramatiz, do Ercílio Mais, né? Bem claro, deixa isso. E eu acredito que é como ele falou mesmo. Ele tem ótimos livros e me ensina muita coisa boa ali. Ana Maria Belisário. É correto afirmar que o médium em algum momento viveu a mesma situação do espírito comunicante para então que haja a comunicação, o conhecimento de causa? Não necessariamente. O espírito se aproxima de ti porque ele quer ser alguma coisa de ti, ou quer se manifestar de algum jeito, mas não precisa a mensagem ter alguma coisa a ver com o que tu já viveu com ele, né? Claro, se for um espírito obsessor teu, ou uma pessoa que já conviveu contigo, vocês vão ter alguma coisa em comum, mas não para efeito de comunicação, não. Também deixando claro aqui que uma das coisas que eu acho mais sem futuro no espiritismo é essa coisa de ficar psicografando mensagem de espírito, né? Que se tu for ver essas mensagens aí, 10 entre 10 é a mesma coisa repetida com outro nome. O cara só assina diferente de baixo, porque é tudo falando a mesma coisa que tu encontra em qualquer livro espírita, em qualquer livro que o Kardec escreveu, é sempre a mesma coisa. Né? Amor, e fala de Jesus e caridade, que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu acho que é uma perda total de tempo e energia você fazer isso aí. Eu acho que o espírito que se dedica a ficar dando esse tipo de mensagem não tem o que fazer, entendeu? Porque eu acho totalmente sem fundamento nenhum. A Lucilene Araújo fez aqui 3 perguntas, né? Onde trabalhar a mediunidade num lugar aconselhável? Eu vou na Umbanda esotérica, eu sofro muito. Então, assim como eu já falei que a apometria não é tudo igual, também Umbanda não é tudo igual, né? Kardec não é tudo igual. A gente tem a ideia de achar que o nome estabiliza, assim, estratifica tudo numa mesma faixa. E, eu vou numa casa de Umbanda como se todas as casas de Umbanda fossem iguais. Não é, né? O centro kardecista, por ser baseado nos livros do Kardec, nas orientações da FEB, ele tem mais ou menos uma mesma regularidade em todos os centros, né? Ele é estruturado de maneira semelhante, né? As variações são menores, mas na linha de africana, de Umbanda e Candomblé, como a transmissão é oral, não tem muita coisa escrita, apesar de já ter vários livros escritos por autores bons, como o da Mata e Silva e o Roger Feraldi, que eu cito muito aqui, o pessoal não tem muito esse hábito de ler, né? Pelo menos mais antigos. Tem uma nova geração que eu acho que procura buscar mais a leitura sobre essa questão da Umbanda, mas o pessoal mais antigo não costuma ler, eles vão sempre do que o pai disse. O meu pai disse isso, o pai disse aquilo, e a pessoa está transmitindo
da cabeça dela, né? Porque essas coisas que é passada de forma oral sofrem muita modificação de uma pessoa para outra. Imagina em vários anos. É muito complicado. Luísa Moreira, uma amiga que é médium, uma vez me perguntou se é possível que possamos incorporar uma personalidade de vida passada. Isso é possível ou só podemos incorporar outros espíritos? É possível e é muito comum. A gente, na apometria a gente faz muito isso. É muito comum a gente fazer isso aí, né? A pessoa está presa numa vida passada, ela, e como eu já expliquei no vídeo sobre frequências da apometria aí, quando a pessoa está com a frequência aberta, ela se comporta e reage exatamente como era naquela vida. É como se fosse um outro espírito. Às vezes pode acontecer de estar o espírito desdobrado aqui na minha frente, está um espírito aqui, e uma frequência dele do lado e outra do outro lado. Pode ter vários dele ao mesmo tempo no astral. E é possível incorporar sim. Aliás, foi isso aí que começou. Essa é a origem da apometria, foi isso aí. Foi desdobrar as pessoas e depois incorporar os em outros. A Luciene Araújo, de novo, voltando ao assunto da mediunidade, como você aconselha a trabalhar a mediunidade? O Silênio, o Brasil é enorme, né? Eu não posso aconselhar onde a pessoa vai trabalhar, porque eu teria que conhecer a casa que a pessoa ia frequentar e fazer uma verificação se tem ligação ou não. Então, o que eu digo é você estudar o máximo que você puder. Ler vários autores, né? Ler material que tem sobre isso na internet, ler os clássicos, que você tem que ler o Kardec, você tem que ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, porque a base está ali, né? Claro que tem coisa que tem que reinterpretar pela nossa época, tem, mas tem muita coisa boa nos livros dele, que a gente tem que olhar. Então você tem que estudar o máximo possível. Se não achar um lugar perfeito, se pelo menos não for ligado com as trevas, você tem que tentar. Você vai acabar chegando no lugar que você tem que o seu karma te colocou. Então você tem que ir, tem que botar a cara, que você também às vezes precisa passar por um lugar ruim para poder chegar num bom, que faz parte do teu karma isso aí. O aprendizado também se dá através do erro nesse caso. Às vezes a pessoa tem que frequentar vários locais ruinzinhos para ela aprender como é, que deve ser mais ou menos certo e se encaixar em algum. A Ana Paula Nobre pergunta: o que você acha sobre os escritos sobre a saga Anunnakis? Ana, nunca me dediquei a fundo sobre isso aí. Onde eu mais vejo falar sobre isso é no History Channel, aquele alienígena do passado. Né? Eles falam muita coisa interessante. Muito do que eles falam ali, de fato, é daquele jeito mesmo. Gente. Tem muitas teorias que eles apresentam ali que nós já comprovamos que realmente eles parecem que sabem que estão falando com conhecimento de causa. Agora, se os Anunnakis eram os deuses que criaram a humanidade, ou pelo menos aquele pessoal da Mesopotâmia, ela não posso te responder. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Eliano Eli, boa noite, tudo bem? Ultimamente, antes de dormir, quando fecho os olhos, às vezes começo a enxergar uma luz que desaparece quando abro os olhos. O que será isso? A última vez a luz parecia um sol e veio só em um olho. Ultimamente, quando acontece isso, meu coração dispara. Normalmente só quando eu estou quase pegando no sol. Cara, teria que investigar isso aí, Nanda. Pode ser tanta coisa que não dá nem para dizer. Pode ser, tu pode estar vendo um chakra teu funcionando, né? Que quando a gente começa a dormir, o corpo vai se desprendendo do corpo astral, então a consciência fica meio lá e meio cá, né? Meio no astral, meio no físico. Então tu pode começar a perceber coisas do astral e interpretar com o físico. Então isso aí que tu vê como uma luz pode ser até uma outra coisa. Então só a gente fazendo a verificação para poder dizer o que está acontecendo. Mas pode ser a ver com a mediunidade também. Se tu estiver aflorando alguma coisa, pode ser que seja isso aí. Tá? Michele Matsunaga, vocês aconselham uma pessoa que não tem mediunidade tão desenvolvida a desenvolver a mediunidade? Mediunidade dá muita dor de cabeça, Michele. Então, assim, ó, se a pessoa se está incomodando, ela tem que ir atrás de resolver. Se não está incomodando, deixa. De vez em quando a pessoa sente alguma coisa, deixa assim, né? Se não está te forçando a ir atrás, tu não vai. Só quando ela começar a te cutucar, começar a incomodar mesmo, aí tu vai tentar desenvolver. Jairo Vasconcelos, a recusa do médium em usar a mediunidade por medo de atrair entidades para a sua casa gera mais karma? Ou seja, a mediunidade é sempre um compromisso de trabalho? Já a mediunidade não é um compromisso de trabalho. A mediunidade é um defeito que tu tem num órgão chamado teletérica que faz com que tu perceba espíritos ou seres na dimensão astral. Certo? Isso é bom ou é ruim?
Geralmente 99% dos casos é ruim, por quê? Porque tu vai atrair seres que estão no mesmo nível, no nível evolutivo que tu tá, que nós estamos aqui na Terra, que a Terra está dentro do umbral, nosso plano físico, então a gente só vai atrair coisas que estão aqui ao nosso redor, ou piores, né? Então, esse negócio de recusar, tu sempre vai atrair. Se tu tem mediunidade, tu sempre vai atrair espírito para perto de ti. Não importa se tu enxerga, se tu sente ou não, se tu quer fazer de conta que não está vendo, eles vão estar ali perto de ti. Então, se tu conseguir, se tu desenvolver e conseguir perceber, tu pode interagir, tu pode fazer alguma coisa, tu pode conversar com eles, ó, meu amigo, vai procurar outra turma que eu estou ocupado hoje, entendeu? Tu pode conversar com os caras. Então, esse medo é infundado porque ele vai estar sempre ali perto de ti. Então, tu queira ou não trabalhar, os espíritos vão estar ali, certo? E a mentalidade não é que seja um compromisso de trabalho que tu assumiu com alguém. Tu nasceu com ela porque tu fez coisa errada no passado e tu danificou o teu órgão que é a teletérica. Então, e outros órgãos que pode ter também no corpo astral ali. Mas aí, a grosso modo, isso vai prejudicar só a ti, não vai prejudicar os outros. Tá? Não tem alguém que vai te cobrar quando tu morrer assim, ô João, Jairo, tu tinha mediunidade, mas tu não quis receber em casa, porque não sei, não, isso não existe, ninguém vai perguntar se tu era médico, isso não era. Tu vai ir para um lugar compatível com a tua densidade do corpo astral e de acordo com aquilo que tu fez em várias vidas, não é só nessa. É, a Ana Paula Nobre. Frequências abertas são assuntos nossos, mal resolvidos, nossas dívidas, memórias? Frequências abertas são vidas que a gente já teve no passado, né? Onde aconteceram algum evento, um ou mais eventos traumáticos, né? E que tem uma carga emocional muito forte agregada ali e que tem pelo menos um espírito que não desencarnou que está lá mantendo aquilo vivo. Tem que ter alguma mente para manter aquilo vivo lá, certo? E aí aquele local no astral pode nos atrair para lá. Porque, por exemplo, vamos supor que não acontece aqui numa casa um assassinato, uma chacina, morrem várias pessoas lá, um bandido entrou e matou todo mundo. Aquela casa onde aconteceu isso aí, e aqueles espíritos ali, aquilo vai ficar, a energia emocional que foi desprendida ali foi muito forte, aquilo vai ficar plasmado no astral. Mesmo que tu destrua aquela casa aqui no físico, na dimensão astral ela vai ficar existindo do mesmo jeitinho que ela era aqui. E provavelmente aqueles espíritos que morreram ali vão ficar ligados àquilo ali. Pode acontecer de renascer várias vidas, mas como aquela energia está ali ainda, não se dispersou, eles são atraídos para lá após um outro, não, várias vezes depois pode ser atraído para lá de novo. E aí assume aquela personalidade e vai para aquela frequência, entendeu? Mas geralmente sempre tem algum que não encarnou e está preso naquela frequência lá que acaba puxando os outros também, tá? Então pode ser encarado como uma coisa mal resolvida, sim. A Luciane diz, muito obrigada, gosto muito de lá, uma banda esotérica. A Ana Paula Nobre, vejo uma luz de cor violeta girando. Às vezes sai de uma nuvem escura, eu acho. De trás, pode ser isso também? Isso provavelmente tu tá vendo alguma energia de algum chakra teu, quando tu fecha os olhos. Ó, só tem mais essa pergunta aqui, Gelson. Suzane Cefaro, onde se localiza a teletérica? A teletérica é como se fosse uma roupa, ela está ao redor de todo o teu corpo. Como se fosse uma roupa de mergulho. Imagina uma roupa de mergulho que tu está inserido dentro dela. Ela envolve todo o teu corpo. Só que energeticamente ela fica entre o físico e o astral. Então ela envolve todo o nosso corpo. Certo? Hoje, inclusive, eu postei agora há pouco uma postagem sobre a ayahuasca. E é um gancho que a gente vai pegar para a questão das drogas. As drogas, elas danificam essa teletérica. Então, elas provocam na pessoa um tipo uma mediunidade na marra, entendeu? Ostensiva, né? Por isso que é comum a pessoa que é viciada em drogas, durante muito tempo, drogas muito pesadas, elas têm visões, elas têm alucinações, porque elas estão vendo espírito mesmo, né? Estão sentindo, estão sendo perseguidas, aí mistura coisas que ela criou na mente dela com coisas que tem no astral, e aí vira uma salada louca. Mas a gente atendeu aqui pessoas, quando a pessoa é drogada, peço pro médico ver a teletérica, eles vê tudo esfarrapado, como se fosse uma roupa toda rasgada às vezes, sabe? Ou então em alguns locais dentro do corpo tem buracos, uns buracão enormes na tela. Por esses locais que a pessoa recebe as energias do astral e por onde ela é vampirizada, onde ela pode desenvolver alguma doença, porque aí vai entrar energia ruim por ali, entendeu? Do astral pro físico.
Então, o uso de drogas, ele prejudica, danifica essa tela etérica e provoca uma mediunidade na pessoa. Aí o Hoje é tipo tipo, de mediunidade que vai ter depende do karma dela, do que ela usou, como é que foi e várias outras coisas. tipo uma mediunidade ostensiva, né? Adquirida. Tu, pode ver, não tem e desenvolve ou potencializa a mediunidade que já tem, é isso? Mariana, não tem como tu desenvolver essa força da tela etérica. Tu nasce com ela de um jeito e eu acredito que ela se fortalece com energias boas, vamos dizer assim, com fazendo coisas boas, gerando um karma positivo. Eu não conheço pelo menos nenhum exercício específico que desenvolva a tela etérica para ela se fortalecer. Silvânio Paixão. Gelson, desdobramento lúcido depende da tela etérica danificada ou uma pessoa que tem a tela etérica saudável consegue se desdobrar de forma consciente? Ocorre principalmente porque a pessoa tem imunidade de kármica, né? Que é essa que a gente tem a tela danificada. Mas pode acontecer de uma pessoa que não tem a tela danificada conseguir fazer projeção da consciência, né? Se ela tiver uma mente bem forte, ela tiver desenvolvido essa habilidade, treinar bastante, ela consegue. Mas é muito difícil porque essa tela está ali para nos prender mesmo, para evitar que a gente chegue do outro lado. E se tu tem a mente mais forte essa tela é para impedir que tu vá para o outro lado fazer a coisa errada. Mas eu acho que pode acontecer as duas coisas. Mas acontece principalmente de quem tem a tela danificada, que é a mediunidade kármica. Michele Matsunaga. Pessoas bipolares são médiums? Como podemos ajudar a pessoa com bipolaridade? A maioria é. O que é a bipolaridade? A pessoa tem a capacidade dela sair do bom para o mal assim, ó, muito rápido, né? Essa oscilação de energia é justamente a mediunidade. O médium tem a capacidade de oscilar, de receber uma energia ruim agora, daqui a pouco está recebendo uma energia boa, porque ele tem essa, vamos dizer assim, essa elasticidade maior na tela etérica. Aí ele tem essa capacidade de absorver energia que a maioria das pessoas, os outros pelo menos, não tem tão forte assim. Então a bipolaridade é um tipo de mediunidade, sim, tem a ver com isso aí. A Elisa Penteado comenta que tinha essa dúvida sobre a ayahuasca mesmo e que já adiantou essa explicação. A Elisa Ayahuasca, ela detona com a teletécnica da pessoa. Essa que a gente pegou hoje, coitada, tava cheia de fuligem, toda preta. Uhum. E a gente já pegou vários casos, não foi só esse. Eu tenho uma postagem de 2011 sobre isso e de lá para cá nós atendemos muita gente assim, ó, que é detonada mesmo. Eu atendi uma mulher do Rio esse tempo que ela tomou uma vez a ayahuasca e saiu querendo se matar, querendo jogar do carro, detonou ela. Porque às vezes tu já tem um histórico de envolvimento com alucinógeno, com energia de magia em vida passada, e aí quando tu, tipo assim, ó, tá faltando só uma pena para despencar para um lado ali, aí é aquela tomada que tu dá e aí detona geral. E assim, a Sânia, né? Cigarro também danifica, Sânia. Álcool, emoções fortes também, se a pessoa tem muito ódio, sente muita raiva, ou até euforia em excesso, qualquer emoção muito forte pode danificar a teletérica. Por que que pode? Porque o nosso corpo astral ele é formado por energia emocional, né? Tanto que no Oriente eles também chamam de corpo dos desejos. É a energia emocional que é formada no nosso corpo astral. Então, se tu tiver um dispêndio muito forte de energia, pode ocorrer um rompimento da teletérica. Ana Paula Nobre, tem como curar essa tela? Essa tela geralmente ela só se cura numa nova encarnação, ou às vezes mais de uma. Se está muito danificada, se tu destrói ela demais aqui, às vezes tu vai precisar de 3 ou 4, 5 nascimentos para poder refazer ela. Quando a gente pega uma pessoa para tratar assim, que a gente pegou hoje, o que a gente faz? Eles dão no hospital, eles fazem algum tipo de curativo, colocam uma espécie de enfaixamento nela para ver se segura. Mas é uma coisa, é o paliativo, porque só quando ela passar pelo processo de nascimento novamente, né, que ocorre vamos dizer assim, a energia do espírito é toda ela reunida num ponto e pega o molde energético dele, que é o do bioplasma, e aí começa a recriar todos os corpos de novo. E aí é que ele começa a criar. Só que às vezes não dá tempo de, numa vida, ela foi tão danificada que ia precisar muita energia ia faltar para outras partes da construção do corpo. Então ela nasce com defeito, às vezes várias vidas, até que a pessoa consiga nascer com ela boa. Teve um caso que a gente pegou aqui, que eu acho que eu comentei no post ali. Te lembra que botaram tipo a roupa de astronauta o cara não tinha nada etérica. O pessoal da equipe espiritual botou tipo a roupa de astronauta nele para poder Ao redor do corpo. ao redor do corpo para segurar ele. Pega mais um chá pra mim lá.
A Luísa Moreira, depois que comecei a trabalhar minha mediunidade, eu consigo perceber a energia de lugares e pessoas. Às vezes, principalmente se a energia é pesada, sinto dor latejante no chakra Coronário. coronário. Isso pode ser algum tipo de ataque energético? Não, geralmente é só porque tu tá sentindo a energia e a energia do lugar é ruim. Entendeu? Se a gente tem capacidade de sentir, a gente vai sentir tanto bom quanto mal. E com a maioria das coisas aqui a energia é ruim, né? Porque nós estamos dentro do umbral, a gente vai sentir, pode causar dor, tudo. Dependendo do tipo de karma que tu tem, ou da maneira como a tua tela tem os defeitos, assim, gera mediunidade, tu vai sentir de algum jeito. Eu, por exemplo, como eu lido muito com a mente, sempre me dá dor de cabeça. Se eu entrar em contato com a energia muito densa, vai me dar dor de cabeça. Começa a doer, doer, doer de um jeito cada vez mais forte. Eliane Rameri, você faz uma desobsessão fazendo com que o espírito esqueça o passado ao invés de doutrinação? Como funciona isso? Sim, a teoria do espiritismo é o seguinte: eles querem que o espírito que está obsidiando o outro, que tem alguma coisa contra ele, que o outro fez alguma coisa pelo passado, é, perdoe a pessoa. Então, tem um obsessor aqui meu, aí eu vou no centro de espíritas, vou conversar com esse obsessor para que ele aceite me perdoar pelo que eu fiz. Entendeu? Se o espírito não quiser perdoar, azar o meu. Eles não vão obrigar ele a perdoar e também não vão obrigar ele a sair de perto de mim. Porque na cabeça deles vão me orientar a eu fazer reforma íntima, porque se eu tivesse melhorado bastante, esse espírito não conseguiria chegar perto de mim, né? E azar o meu. É assim que funciona. Eu não faço doutrinação, porque eu não quero convencer o espírito a nada, entendeu? Se ele quer me odiar, o azar é dele para fazer. Ele tem um motivo dele, né? Eu fiz alguma coisa para ele odiar, me odiar. Só que o que eu vejo de errado nessa questão do espiritismo é o seguinte: como a gente trabalha muito com isso e atende isso sempre, o que a gente vê? O obsessor, às vezes, ele lembra da vida que eu fiz mal para ele, mas ele não lembra da vida anterior ou de várias outras onde ele fez mal para mim. Então o espiritismo parte do pressuposto que ele tem razão. Ele só lembra uma vida que ele foi a vítima, eu fui o algoz, e aí ele tem razão de ficar me perturbando porque eu fiz algum mal para ele. Só que eles não olham mais para trás para saber o que aconteceu entre nós dois. Se tu for olhar, sempre vai ter outras vidas onde um fez mal para o outro fez mal para um, e a coisa vai embora no tempo. Então, tu querer convencer a pessoa eu acho que é perda de tempo, né? Quando eu comecei a fazer a apometria, eu até fazia esse tipo de coisa. Eu fazia o espírito lembrar da vida anterior. Olha, então, mas ele me matou. Eu digo, então vamos em uma outra vida passada de vocês. Aí eu fazia ele lembrar de uma outra vida onde ele, em vez de ser a vítima, foi o algoz, entendeu? Quando o espírito ele é um cara consciente, o que é muito raro de acontecer, ele até aceita. Então, ele toma consciência, eu fiz a coisa errada mesmo, então eu não tenho direito de ficar cobrando dele. E desiste. Mas isso aí é 1 em 1 milhão. A maioria é tão apegada ao ódio que ela sente que não interessa o que fizeram para ele antes. Ele está com aquele sentimento ali e não vai perder. Então, seria muito antiprático você ficar 2 horas conversando com um espírito só. Em 2 horas eu posso resgatar 2 milhões de espíritos. Entendeu? Eu trabalho muito visando o coletivo. Então, se o espírito está com raiva do outro, se eu for procurar, eu sei que os dois já fizeram uma coisa, um fez coisa ruim para o outro em várias vidas. Eles vão ter que se encontrar ainda várias vezes no futuro. Então não adianta ficar perdendo tempo que um queira perdoar o outro, porque não vai adiantar nada. Então, eu fazendo ele esquecer o que ele sente agora, ele vai seguir o caminho dele e depois no futuro eles vão se encontrar de novo e vão resolver os problemas dele, certo? Então, não é prático esse tipo de coisa. Eu acho que se a pessoa tem tempo sobrando, pode ser viável, mas eu acho que é para muito poucos espíritos que se aplica isso. De vez em quando, assim, quando eu percebo que a obsessão é uma coisa passional, assim, muito, eu posso até conversar com o espírito para dar uma luzinha para ele, mas geralmente não faço isso aí, né? A gente visa o coletivo, então encaminha ele e deu. E funciona assim, ó, a pessoa esquece completamente que odiava o outro, né? O espírito está aqui com ódio dele e com ódio do outro, quer matar, porque ele me matou, porque ele fez isso e aquilo, e eu faço ele esquecer, ele não lembra de nada, não sabe nem quem ele é, nem o que está fazendo aqui, aí o pessoal nosso leva ele pro astral e daqui a pouco caminha ele para reencarnar e Deus segue a vida para frente. A Lucilene Araújo afirma, eles falam que a ayahuasca não é droga. Olha, a classificação que queiram dar,
não é tão importante. Para mim, o problema é o efeito que ela causa. É um alucinógeno, ela causa alucinação e ela detona com a teletérica. Não é porque classificar como droga ou não droga que isso não vai mudar, entendeu? Pode ser legal, pode ser permitido por motivos religiosos, porque alguma outra cultural, mas o efeito que ela tem na tua teletérica é devastador. Juliano ali, o que mais destrói essa teletérica? Coisas que sejam hábitos da nossa sociedade. Tudo em excesso, Juliano, que envolve sentimento e emoção, vício. Quando a gente tem um vício, aquilo é uma coisa que nos dá muito prazer, que nos exige que a gente satisfaça aquilo ali. Então sempre tem muita emoção envolvida. Então, fumo, sexo em excesso, tudo que tu for viciado vai que envolver algum sentimento de prazer ou de dor vai te prejudicar a tua teletérica. Cigarro, álcool, qualquer coisa, cocaína, maconha, tudo. Jairo Vasconcelos, eu sou um casca-grossa terrível. Não vejo, não ouço, não sinto nada. Gostaria de ter alguma percepção porque me daria condições de acreditar. Não posso acreditar. Peraí, deixa eu ver que eu já perdi. Não posso acreditar no testemunho dos seus sentidos e na sua razão. Mas aí a possibilidade de ter fé vai para o vinagre. Será que isso me faz um trevoso? Para mim, o termo trevoso é aquele cara que conscientemente quer fazer mal para os outros. Tá? Se tu, essa questão da fé, eu acho muito pessoal de cada um, entendeu? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma religião, não sigo nenhuma religião, também não sou espírita, apesar de lidar com o espiritismo, não sou espírita, não sou cristão, não sou católico, eu acredito na lei do karma. Então, a gente tu fez, tu vai pagar. Se tu fizer uma coisa boa, tu vai receber uma coisa boa. Eu acredito em energia boa, energia ruim, o que tu faz, tu vai receber de volta. Tu acreditar em qualquer coisa não vai te salvar de nada, também não vai te condenar a nada, entendeu? Eu acho válido tu acreditar naquilo que tu consegue perceber, né? E eu acho que à medida que a gente vai crescer, que a gente vai evoluindo, você vai tendo mais vivência, a gente vai passando a ter percepções diferentes, né? E vai conseguindo, às vezes, acreditar em alguma coisa ou perceber alguma coisa sem ver ou sem conseguir tocar nela, né? Mas isso é a trajetória de cada um, entendeu? Eu também não tenho altas percepções, os médicos é que enxergam, eu trabalho com as informações que eu recebo deles, né? E com aquilo que eu intuo. Lucilene Araújo, bebida é ruim para o médium? Se for em excesso, Lucilene. Tudo em excesso é ruim, né? A bebida, se for uma bebida alcoólica que te faz tu alterar tuas percepções, ela vai te prejudicar de alguma maneira, tá? Mas não por questões morais. O médico não pode beber. Isso aí é besteira, entendeu? Não é, e também tem muitos centros assim, no dia do trabalho o médico não pode comer carne, o médico não pode transar, não pode fazer porra nenhuma. Isso é tudo bobagem, entendeu? Não adianta tu ser, não vai ser o que tu é 24 horas da tua vida, vai deixar de fazer aqui durante 1 hora ou 2 num dia da semana, porque tu vai lá no terreiro, vai te fazer melhor. Não vai mudar a tua energia um dia só. Olha aqui o depoimento do João Otávio. Eu comecei a escutar depois de tomar ayahuasca, mas no começo foi legal, mas depois foi verdadeiramente um inferno astral, 24 horas por dia escutando. João Otávio, provavelmente tu tá ferrado. Tua teletécnica já deve estar detonada. Mas acho que ele já melhorou, não? Com os remédios. Se for pouca coisa, se a pessoa não detonou demais, também depende da quantidade que você toma, né? Se você tomar o chá uma vez é uma coisa, se tomar 10 vezes é outra, tomar 100 é outra. Quanto mais você tomar, pior você vai ficar. Claro, dependendo que tem que ver a situação pregressa, né? A pessoa que já tem a tela meio, não é muito boa, assim, né? Já é uma coisa meio poída, uma telinha meio bagaceira no meio do Paraguai, aí o cara toma o negócio e detona de uma vez só. É muito relativo. Ana Paula Nobre, eu vou ler, ela fez 2 perguntas, eu vou fazer logo tudo de uma vez só, tá? As meditações não são feitas para expandir a consciência? Por que ver fora dessa dimensão? Para ver, né? Para ver, né? As pessoas falam que a ayahuasca é para se descobrir, se encontrar. De onde vem essa fala deles? Essa falta deve vir das alucinações que eles têm quando vê alguma coisa. Porque as pessoas não têm condições, nem vamos dizer assim, capacidade de entender o que elas estão enxergando. Então a pessoa vê qualquer coisa que tem uma alucinação, ela acha que aquilo ali é uma coisa real, que é uma coisa de Deus, aí vai das crenças que ela tem. Eu já vi gente que toma ayahuasca que diz que fala com Nossa Senhora, que toda vez que vê a Nossa Senhora, é tudo ilusão. A pessoa vai ver o que ela quer ver.
E os espíritos que estão ali para vampirizar essas pessoas, eles vão fazer elas ver o que elas têm vontade de ver. Tem gente que vê ET, tem gente que vê mestre, entendeu? E aí vamos entrar nessa questão da droga. É interessante pelo seguinte, não sei se não é da época do pessoal mais novo, mas na minha época de juventude, tinha um livro que, pelo menos no meio que eu estudava, era bem conhecido, chamado A Erva do Diabo, de um antropólogo, estudante de antropologia americano, que foi estudar, começou com um xamã mexicano lá, e sobre o peiote. Então eles tinham todo esse ritual de usar a droga para acessar uma questão superior, uma dimensão superior, os ancestrais, os espíritos da floresta, um monte de coisa, né? Só que assim, e aqui no Brasil também tem a parte ritualística da ayahuasca, que é em cerimônias de rituais especiais que eles utilizam. Mas lá nesse livro Erva do Diabo, o cara conta como é que foi o estudo, como é que era a apresentação. Então, assim, o cara passava anos estudando os conceitos do xamanismo, um monte de coisa, até que ele fosse experimentar a droga. E isso era feito em ocasiões especiais, com todo um ritualístico. Hoje em dia, o cara entra num negócio desse aí e já sai tomando chá 3 vezes por semana. Isso aí é bobajada, você não tem como isso aí ser ligado com nada que preste. Você não é se descobrir, isso aí é uma coisa recreativa. A pessoa vai lá para se iludir, para sentir um barato, uma coisa diferente, mas isso não tem nada a ver com o que era feito antigamente, com o uso tradicional da erva, entendeu? É tipo uma vertente do capitalismo, né? De qualquer um pode usar, se você tem dinheiro. Expande a consciência, não diria que expande a consciência, ela te abre percepções diferentes, ela expande a tua percepção. A consciência é diferente. A consciência é uma coisa que tu adquire com conhecimento, com sabedoria ao longo de muito tempo, né? Não vai expandir tua consciência, vai expandir a tua percepção. Tu vai perceber alguma coisa do astral, né? Que geralmente é ruim. Da Ana Paula? É. Tá. A Gisele Cristine. Criança que nasce médium ostensivo e levam em centro para fechar, como é feito o fechamento da mediunidade? Já ouviu falar? Já ouviu falar, já pegou o caso aqui, né? Geralmente eles prendem a pessoa no terreiro e ela fica sendo usada por alguma entidade lá, porque aí outras não se manifestam. É assim que eles fazem. Te lembra daquele rapaz, acho que era de toque de Imperatriz, que ele foi fechado num pai de santo que benzeu, num benzedeiro, o rapaz se benzia, e a gente foi olhar e ele estava preso, o corpo dele estava fechado no caixão, no caixote, e estava cheio de energia lá que não amadurecia. Então esse fechamento, algum prejuízo vai trazer para ti, entendeu? Não é... Como é que você usa a caneta do MIP? Não tem essa canetinha, não me deram. Ô, produção, vamos cobrar isso aí, hein? Não tem a canetinha para pagamento dos caras. Eu tenho que falar, esquece tudo, apaga tudo, também que tá vazio. É comando verbal, entendeu o que eu faço? Elisa Penteado, credo, quase provei a ayahuasca e trato bipolaridade, então me salvei. Te livrou de uma boa, porque piora bastante. Michele Matsunaga, curiosidade, como você apaga a mente? É tipo aquela caneta do filme MIB? Não, é comando verbal, Michele. Eu mando ele esquecer tudo e ele esquece. Ana Maria Berizari. É que nesse mandar esquecer aí eu tô impondo a minha energia mental em cima dele e a minha energia é mais forte que a dele, então a dele apaga. Teletérica é o mesmo que perispírito? Não é, Ana Maria. Perispírito é o que a gente chama de corpo astral. É aquele corpo que quando tu morrer tu vai ficar usando no outro lado lá. A teletérica é como se fosse uma roupa que tu tem ao redor do teu corpo, entre o físico e o astral. Ao redor do corpo físico e do energético aqui, e fora do astral. Não é o corpo astral, não é o perispírito. Fica antes do perispírito. Alguém aqui escreveu só um não, mas não tem pergunta nenhuma. Não faço ideia do que seja. Na prática, é comando mental, Eliane. Quando eu quero que ele esqueça, eu digo, esquece tudo, apaga tudo. Eu geralmente dou umas estaladinhas no dedo, que é tradicional prometida, você fazia essa estalar no dedo. Esquece tudo, apaga tudo. A mente está completamente vazia, totalmente apagada. E a pessoa, ela esquece. Porque eu tenho força mental para isso, né? Não quer dizer que todo mundo vai conseguir fazer. Na apometria clássica, vamos dizer assim,
O doutor Lacerda ensina esse procedimento para apagar a memória, que é a inversão de polos, né? É uma técnica onde tu coloca as mãos na cabeça, do lado da cabeça da pessoa aqui, a pessoa o espírito está incorporado no médium, aí tu coloca as mãos aqui dos dois lados e faz a contagem 1 e inverte as mãos para outro lado, 2, 3, até para fazer ele voltar no tempo e esquecer aquela vida ali. Mas eu prefiro o comando direto, que eu acho mais prático. Luciana Araújo, você fala de magia negra com os elementos da natureza, mas na Umbanda também trabalha tipo velas, etc. Nesse caso, como se trata de fundamentos, teremos que fazer, né? Se estamos na áurea, eu acho, auréola, você diz que não adianta rezar o dia inteiro, queimar vela, meditar. Nesse caso, se estou na auréola, tenho que seguir esses fundamentos? Eu acho que se tu optou em seguir uma religião, no caso é a Umbanda esotérica, eu acho que tu tem que seguir os fundamentos que eles estão te passando, né? Para te poder progredir naquele ensinamento ali. Eles devem ter estruturado uma série de coisas que tu tem que aprender ou fazer para atingir um certo grau lá. Então, vai mudar a tua mediunidade, vai melhorar? Depende, né? A gente tem que ter em conta o seguinte, por exemplo, no centro espírita kardecista, geralmente o desenvolvimento mediúnico é voltado para a pessoa fazer psicografia ou incorporar na mesa de desobsessão, né? Incorporar espíritos. Na Umbanda e na religião afro, o desenvolvimento mediúnico ele é voltado para te receber uma entidade, ser passiva e submissa a ela, né? Porque na Umbanda, no Candomblé, tu recebe, a média que não gosta, mas eles chamam de cavalo, né? O médium é chamado de cavalo e a entidade que é o guia é quem monta nele. E é o guia que manda tudo. A pessoa, a mediunidade desenvolvida na Umbanda, a pessoa aprende a ser submissa, a não fazer nada, a deixar o espírito fazer o que quiser com o corpo dela, né? Na minha concepção, é o pior tipo de desenvolvimento que pode ter, porque o médium não aprende praticamente nada, a não ser ser um escravo do outro, né? Eu prefiro, por exemplo, os médicos que trabalham comigo aqui, além de eles receber e enxergar os espíritos, eu peço para eles fazerem comandos também, coisas que eu também faço, que eles não, a rigor normalmente não fazem, que é apagar a mente também, o médico também apaga a mente, né? Também encaminha os espíritos para cá e para lá, eles fazem mais coisa do que só ser passivo, eles também agem ativamente, né? Uma das características da apometria, uma característica é que todo grupo tem que estar empenhado em tipo assim, reproduzir o comando, dar eco no comando. Se eu dou um comando para um espírito, eles na mente deles, eles também repetem aquele comando, e aí a força é de todo mundo, é a força do grupo todo, né? Então, a gente usa isso aí. Tu deve seguir, se tu tá seguindo, segue, tu tem, é o que tu tem, né? Faz isso, só procura ver se tem fundamento, se é uma coisa boa mesmo. Tá respondendo a Eliane Araújo, que diz assim, na Umbanda trabalha magia branca usando os elementos, temos que seguir os fundamentos, etc, né? O Luiz Leitão tá dando boa noite. A Ana Paula Nobre. Carlos Castanheira, exatamente. Tinha Esse mesmo. esse livro, Carlos Castanheira. Carlos Castanheira. A Elisa Penteado. Nesses tempos de transição planetária e de pandemia, é normal os médiuns se sentirem cansados, com pouca energia? Isso não tem a ver com a questão planetária de pandemia. O médico está cansado e com pouca energia porque está perdendo muita energia em algum lugar, né? Geralmente, durante o sono, o cara sai para fazer alguma coisa aí que ele gasta muita energia. Não tem a ver com isso aí não, Elisa. É coisa pessoal mesmo. Olha, o Luiz Leitão diz, escutando tudo normal, faz algum tempo. Que bom. Eu tenho... Gislaine Rossel, a criança tem mais facilidade de ter mediunidade? Nascemos com isso ou adquirimos com o tempo? Então, segundo a literatura ocultista, quando a gente incorpora, quando a gente encarna, até uns 8 anos, 7, 8 anos de idade, ainda está ocorrendo o processo de ambientação e de ancoramento, vamos dizer assim, do espírito no corpo físico. Então é normal até uns 7, 8 anos de idade as crianças terem uma percepção maior, que a gente pode chamar de mediunidade, do outro lado, né?
Se depois que passar essa idade aí, ela não vê mais nada, não sentir mais nada, é porque não tinha mesmo. Era só porque estava naquele período de adaptação do espírito ao corpo físico, né? Se depois dessa idade de 8 anos ela continuar vendo, é porque ela tem mediunidade mesmo, aí ela vai se lascar a vida toda. Manuela Garcia, na Umbanda, ficam ali presos. Mas assim, ó, só para complementar. Tem a mediunidade que tu já nasce com ela, porque tu já nasceu com a tua tela etérica detonada, e tem aquela que tu adquire durante a tua vida por fazer uso de droga, de rompantes de ódio e coisas, muitos choques emocionais, assim, então tu pode adquirir durante a vida e tu pode já nascer com ela, entendeu? E outra coisa que também pode gerar mediunidade é, por exemplo, é tu matar outra pessoa. Por quê? Porque quando tu mata outra pessoa, tu fere outra pessoa, tu tá rompendo a estrutura dos corpos dela que vai se refletir no teu. Entendeu? Então tu gera em ti um rombo que tu fez na outra pessoa. Por exemplo, o serial killer que esfaqueia a pessoa no coração, ele vai gerar um buraco na telereca do coração dele mesmo aqui nessa área. E é por isso que é muito comum essas pessoas que matam muita gente acabar sendo obsidiada pelo próprio espírito que ele matou e ele não consegue se livrar e acaba às vezes se matando também ou morrendo de uma maneira trágica. Ana Paula Nobre, com os chás, então, se percebe que está no campo mental e astral, onde a gente acredita estar. O chá, que chá é isso? Ah, quando bebe o chá, Acho que é do ayahuasca que ela está falando. é difícil tu identificar qual é o campo que tu tá, se é mental ou astral, mas geralmente tu tá desdobrado, tá na dimensão astral, porque os outros espíritos que estão te vampirizando enquanto tu toma teu chazinho estão ali no astral, né? Então geralmente você tá no astral, e lá no astral você tá, sua mente ainda existe lá também, você pode estar alucinando lá no astral mesmo. Manuela Garcia diz assim, uma proteção, certo? Exatamente, ela é uma proteção que nos isola do mundo espiritual. Lucilene Araújo, como a gente descobre se temos força mental? É lutando com outro ser que tem força mental também. É o único jeito. Um jeito que eu acho que seria uma solução boa é a gente quando sonha, né? Mudar o sonho, acordar e refazer aquele sonho, recriar na mente. Isso não é força mental. Não foi. É mudar o sonho de outra maneira. Tá bom. Força mental é assim, por exemplo, para apagar a mente de um espírito, que eu já comentei aqui que eu faço para apagar a mente dele. Eu dou um comando, eu dou uma ordem para ele esquecer. Entendeu? E aí ele esquece. E eu tô ficando com tanta prática nisso que às vezes eu nem falo mais. Sabe? Eu tô conversando com o espírito aqui, ele tá dizendo, não, porque eu vou matar ele. Aí tu vai matar quem? E ele já esqueceu. Eu já fiz essa pergunta que eu fiz, eu já joguei uma energia mental nele ali, que ele já zerou a cabeça dele, ele já desperta, não sabe nem onde é que ele tá. Então, tu vai saber se tu tiver que fazer uma atividade que exija que tu tenha força mental e aí tu consiga realizar. Antes disso, não tenho. Eu não comecei a trabalhar na apometria achando que eu tinha essa força que eu tenho de fazer isso agora. Quando eu comecei, eu segui todo aquele procedimento normal, que quando eu queria pagar, eu contava até 7 pausadamente, dizendo que o cara ia esquecer tudo. Vou apagar tua mente, vai esquecer tudo. 1, esquece tudo. 2, entendeu? Fazia o procedimento normal de pulsos, né? Mas com o tempo tu vê que tu não precisa fazer aquilo ali porque tu tem força só para falar uma vez só. Isso a gente adquire com a prática. Ninguém chega e diz assim, tu tem isso para fazer, tu pode fazer. Não, tu vai descobrindo de acordo com o que tu vai fazendo. Manuela Garcia, Gelson Celiste, na apometria também pode ver o espírito, o mal que fez? Sim, eu costumo ver a vida passada direto às pessoas. Uhum. Né? O Luiz Leitão, nunca me desenvolvi no espiritismo. Como posso trabalhar na apometria? Para te trabalhar na apometria, tu tem que ter ou mediunidade ostensiva, né? Ou tu enxerga, tu escuta, tu incorpora, ou tu vai ser o dirigente, o cara que tem a força mental que vai dar os comandos para fazer as coisas. Porque apometria é um trabalho em equipe. O médio vê as coisas e vai te relatando e tu vai dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Entendeu? E aí o médium entra principalmente com a força emocional, que é o ectoplasma dele, né? E a gente entra com a força mental. A gente não vai, dá o comando, e dá as ordens e despende essa energia mental para realizar as coisas. Então, é um trabalho em equipe. Manuela Garcia, eu tenho psicofonia, psicometria e psicografia, desdobramento também. O que é psicometria?
Psicometria é ver uma coisa no Tá passado, longe, ou se tá? conectar com um objeto, com uma energia que está ligado com ele. Tá. Ah, a Mas Lucilene... só para completar, Manuela, quanto mais mediunidade a gente tem, mais merda a gente fez, né? Ai, coitada. Mais magia negra a gente se envolveu no passado, por isso que a gente tem mais, mais mediunidade. Porque a teletécnica já está toda arrombada, cheia de buraco, emendado, e aí naquele lugar fica mais permeável, a gente tem mais percepção por ali. Então, é diferente do que os espíritas acham, né, os kardecistas, que a pessoa tem uma mediunidade muito forte porque ela é uma pessoa muito evoluída, mas é o contrário. A gente percebe que quanto mais forte a mediunidade que a gente tem, mais merda a gente fez, mais coisa errada a gente fez no passado. Lucilene Araújo, obrigada pelas respostas. A Manuela Garcia, hoje fui ver os destroços na Bélgica e me senti muito agoniada. Grande purificação. As enchentes estão horríveis ali na Alemanha. No Na hemisfério China norte. também, em tudo que é lugar, no hemisfério norte, no modo geral, tá tudo horrível. A Manuela Garcia lembra que até os 8 anos a criança também lembra do passado. Geralmente por quê? Porque o espírito ainda está se acoplando ao corpo, não tá 100% acoplado. Então ele tem um acesso um pouquinho maior aos dados que estão no cérebro do corpo astral. Então ele pode lembrar alguma coisa. Por exemplo, quem tem um pouquinho de conhecimento da cultura tibetana é comum lá quando a criança faz 8 anos, eles levar ele num astrólogo para fazer o mapa da astral do cara, ver que ele vai ser no futuro, né? Porque é a idade que ele está aqui mesmo. Chegou total aqui. É, ela fala assim, a Manuela Garcia diz assim, sim, a mediunidade negativa. A Ana Paula Nobre, então, a mediunidade é consequência da teletérica com defeitos? Basicamente é isso mesmo, né? Claro que nós temos, o corpo astral também tem órgãos dentro dele que podem estar afetados por alguma coisa que a gente já fez e eles podem gerar alguma coisa na teleteca e gerar mediunidade também. Mas para haver mediunidade tem que a teleteca estar com alguma coisa detonada nela, senão não tem. Manuela Garcia, tenho amigos que tomaram, ela está se referindo à ayahuasca e ficaram muito mal. Ficaram mal. Sânia, você conhece o trabalho do Wagner Borges no campo das viagens astrais? Esse tipo de prática deve ser feita com um objetivo específico, além de uma mera curiosidade? Conheço de nome, mas nunca. E algumas postagens que de vez em quando alguém compartilha alguma coisa que é atribuída a essa pessoa, esse Wagner aí. Então, mas assim, eu nunca fui atrás de ver o que ele fala, se ele pega alguma coisa. Pelo que eu vejo as pessoas comentando, essas pessoas que dizem que fazem viagem astral, elas têm um sonho lúcido. E olhe lá, não é viagem astral mesmo. Entendeu? Elas não têm a capacidade de, por exemplo, se a pessoa faz viagem astral, se eu fizesse, eu poderia dizer agora, estando lúcido aqui, eu sair do corpo e ir lá na China e fazer alguma coisa lá, dizer o que está acontecendo lá e voltar. Eu duvido que alguém tenha condições de fazer isso. Não tem. Então a pessoa dorme. Se houve perda de consciência entre tu estar acordado e tu estar desdobrado, não é viagem astral, isso é sonho. Entendeu? Você pode acordar no sonho e fazer alguma coisa, direcionar alguma coisa, ter uma certa lembrança, mas não é viagem astral. Mas enfim, a gente sempre faz isso. A gente sempre, quando dorme, a gente sai do corpo. Às vezes, mesmo durante a vigília, a gente se desdobra e vai para algum lugar fazer alguma coisa. Então a gente está sempre andando por aí. Eu não vejo problema na pessoa fazer as coisas por curiosidade. A curiosidade é o que nos move. A gente tem curiosidade de aprender as coisas, de conhecer, e a gente vai atrás e acaba descobrindo-se, acaba evoluindo. Então a curiosidade eu acho que ela é muito benéfica, né? Ana Paula Nobre, força mental seria como uma hipnose no espírito? Não é bem uma hipnose. A hipnose envolve sono, né? A hipnose é sono. A hipnose significa sono. Tanto é que quando na apometria, o cara que apresentou essa técnica para o Lacerda, ele chamava de hipnometria. Ele ia contando para a pessoa desdobrar e a pessoa se desdobrava. Só que ela não dormia, mas o cara chamava de hipnometria. E como não tinha sono envolvido, o Lacerda mudou para apometria, porque a pessoa não dormia, entendeu? A força mental é uma força, é uma energia que tu tem que é maior que a do outro. Então tu impõe essa energia no outro e ela sobrepõe a dele. É força bruta mesmo. Manuela Garcia, já consegui estar desdobrada e ver que era errado e comecei a orar no desdobramento e mudei a capacidade de manipulação. Isso é bom.
A Ana Paula Nobre. Então, se a gente tem histórico de ter feito magia negra e não é médium nessa vida, pode ser que conseguimos ter reconstruído a tela? Pode, ou pode ser que tu não está resgatando aquele karma ainda, né? Porque o nosso karma, ele vai para o reservatório kármico, fica lá se aglomerando com outros parecidos até que ele desce. Né? E aí quando a gente quando ele vai resgatar é que vem o problema junto. Manuela Garcia. A minha Gabriela dizia que eu era a melhor mãe de todas as vidas. Inclusive, disse muita bosta que o pai fez anos... Peraí que tá mudando aqui. Fez anos depois por conhecer o pai do passado. Antes, quando é criança, certo ainda, né? Você recomenda hipnose? Cristiane, quando eu comecei a trabalhar com... Na época eu nem trabalhava, eu fazia, porque eu fazia gratuitamente, mas eu fiz curso de hipnose. Um cara que era um hipnólogo desses que hipnotizava nos estádios, um cara muito bom. Acho que ele não dá curso de hipnose ainda, lá de Santa Catarina. E fiz algumas poucas vezes, mas eu não gosto de usar hipnose, entendeu? Eu não gosto. Porque a hipnose cria uma ligação entre a tua mente e a daquela pessoa ali. Né? É uma relação de submissão, né? Tu vai submeter aquela mente à tua. Então vai se criar um laço de vocês, um vínculo nesse tipo de situação, de submissão, de servidão, porque tu vai impor a tua vontade para ele, entendeu? Tu vai dominar a mente dele daquele jeito ali, então vai se criar um laço com ele, né? Então, um laço de submissão que uma hora ou outra tu não vai mais querer essa mente te perturbando e ele vai estar ao redor de ti querendo alguma coisa de ti. Então é um karma que tu está arrumando para ti. Entendeu? Claro que tudo que a gente faz gera karma. Eu apagando a mente do espírito, estou gerando um karma para mim também. Manuela Garcia, eu aprendo E rápido. vou estar sujeito a acontecer o mesmo comigo se eu tiver numa situação semelhante. Mas eu estou ciente disso e acho que não me importa se acontecer. Se eu estiver enchendo o saco de alguém aí, um cara me pegar lá e apagar minha mente, bem feito para mim. Não me preocupo com isso. Mas no caso da hipnose eu não gosto de usar. Eu acho que é uma coisa muito invasiva e que cria uma ligação muito íntima entre as mentes e eu não quero esse tipo de ligação com ninguém, assim, porque eu quero liberdade. O Juliana Lee, o que são esses seres que algumas pessoas andam falando que são anjos cabalísticos e arcanjos cabalísticos? Tem um livro bem popular sobre isso de uma autora chamada Mônica Bonfilho. Crenças, né? Existe uma mitologia judaica, hebraica, que fala dos anjos, dos arcanjos, não sei do que, e as pessoas acreditam e seguem aquilo ali, e que escreve livros sobre aquilo e publica, e outros acreditam e dão seguimento e a coisa vai rolando, né? Eu duvido que algum dessas pessoas que leem isso e acreditam já tenha condições de investigar se realmente é verdade. Então a pessoa é só crendice, né? Então é uma crença sem fundamento para mim, é um fundamento da mitologia, né? Uma história, a pessoa nem se dá um trabalho de investigar. Então eu já falei, não acredito. A Manuela Garcia sobre essa pergunta diz, eu li, tudo treta. A Daiane Keverkamp pergunta, a apometria é cobrada um valor monetário? O Daiane, tem centros espíritas que fazem apometria sem cobrar nada. Né? Você vai lá e eles têm um procedimento e eles não cobram. Eu cobro, estou trabalhando com isso. A gente trabalhou aqui, eu tive um grupo durante uns 15 anos ou mais que a gente atendia só gratuitamente e presencialmente. Aí está com uns 2 anos que eu comecei a atender à distância e presencial e cobrando, porque aí é um trabalho que eu estou fazendo, né? Eu uso a minha capacidade, o meu conhecimento, a minha força e a dos médicos que trabalham comigo, então a gente é uma atividade remunerada. A Manuela Garcia, a Edith Fiore escreveu um livro onde expôs um espírito através do hipnotizado e o espírito disse-lhe que a ia matar e ela deixou de fazer. Ficou com medo. É complicado. Você comentou que só fazer hipnose pode abrir campos, deixar aberto e aí pode prejudicar. Teria que saber fechar, é isso? Eu nem entrei nessa parte de abrir frequência ainda com a apometria, com a hipnose. Eu falei que cria uma relação energética de submissão e dependência que eu acho que é prejudicial, entendeu? Principalmente para quem está hipnotizando, porque vai chegar um momento que aquela mente ali vai ficar te cobrando essa assessoria, essa orientação e tu vai querer te libertar e tu vai estar preso àquilo ali.
Mas corre também o risco de deixar aberto alguns Também campos corre. aí, sem saber A gente fechar, né? já viu isso aí. Uhum. Eliane, quando você resgata centenas, milhares de espíritos, esses espíritos têm merecimento para serem resgatados ou não existe essa história de merecimento? Existe essa história de merecimento, sim, Eliane. Existe sim. Só que nós estamos num momento atípico aqui da evolução do planeta e está sendo feita uma limpeza, está sendo um procedimento muito complexo aí de reurbanização extrafísica. Então, se tu fosse analisar, eu resgato, a gente resgata uma cidade inteira no umbral. Se tu fosse analisar em termos de merecimento pessoal, talvez a maioria daqueles espíritos não tivesse merecimento para que fossem, por eles, se movimentar alguma coisa, alguma energia para resgatar eles. Mas, como aquela energia toda que ela está prejudicando outras pessoas, eles estão escravizando um outro tanto de seres, então aqueles outros têm merecimento de ser auxiliado. Então, por tabela, os que não têm merecimento acabam sendo beneficiados. Né? Então acontece muito isso aí. O merecimento existe sim, e ele é muito importante. É uma coisa que é da lei do karma. Né? Agora tem casos que o merecimento é indireto. Né? A gente que trabalha com a apometria, muitas vezes a pessoa vem para ser atendida, quando a gente tinha um grupo presencial aqui, a gente via que a pessoa não merecia o atendimento. Ela não tinha, não era uma pessoa boa, não estava querendo se melhorar, ela não tinha merecimento para estar sendo ajudada. Mas ela fazia mal para outras pessoas, ela tinha frequência no astral com seres presos, que ela maltratava e deixava em sofrimento. Então, aquelas pessoas, aqueles espíritos tinham merecimento. Então, para poder resgatar aqueles, essa aqui tinha que se ajudar também. Então, é uma coisa, um merecimento por tabela. Ela foi beneficiada, mas esse benefício, uma hora vai ser cobrado dela de algum jeito. A lei do karma não perdoa. A Michelle está perguntando, posso apagar a minha mente, memórias de coisas ruins, traumas em vida, por meio da apometria? Coisas da vida atual é muito difícil, porque elas estão no teu cérebro do corpo físico, né? E a gente, quando é no cérebro do corpo astral, quando é frequência, é mais fácil, porque está na outra dimensão. O que está nessa dimensão aqui, para fazer alguma coisa com a energia do astral, teria que ser muita energia, uma energia muito grande para poder afetar. E como a pessoa ainda está aqui, está no físico, ela vai lembrar, muito difícil. Pode amenizar, mas 100% não, depende muito da própria pessoa também, dela se focar em outra coisa, né? Não é tão eficaz quanto acontece no astral, né? A Manuela Garcia. O Lacerda demonstrou por equações matemáticas que a nossa força na dimensão astral ela é imensa, tipo a gente lá é como se fosse super-homem, por conta da massa que a gente tem, de toda essa energia que nós temos aqui condensado no corpo físico, isso transportado para o astral nos dá uma força muito grande. Agora, de lá para cá, tipo, ele tentou curar as pessoas com a apometria, coisas do físico aqui, e viu que era inviável porque a quantidade de energia era tão grande que não compensava. Precisava de um milhão de unidade de energia para promover uma coisa mínima aqui no corpo físico. Então não é viável de lá para cá. Daqui para lá sim, mas de lá para cá não, a gente não tem muita... A Manuela Garcia está dizendo que os dejins, os muçulmanos dizem que são demônios dissimulados. Pode até ser. Posso até ter entendido errado. Eu não sei o que ela colocou isso aqui, tá? A Manuela Garcia diz que sobre a hipnose, né? Edith Fiore, ela fazia um espírito e ameaçou de morte. Ela sofreu muito. Não sei. Gelson, a Mariana Matheus. Gelson, há pessoas que não são hipnotizáveis de modo algum? Eu acho que sim. Quando eu fiz o curso, eu pedi para o professor me hipnotizar, ele não conseguiu. Mas não sei se... E até eu queria que fosse hipnotizar para ver como é que era, eu queria experimentar, mas ele não conseguiu, aí não desisti. Mas eu acho que sim, acho que tem muito a ver com quem tem uma força mental um pouquinho maior, aí já fica mais difícil, né? Mesmo a pessoa querendo. Pessoal, então é o seguinte, já deu 10h30, vamos encerrar por hoje. Não sei se foi respondido tudo, mas a gente vai tentar fazer periodicamente um bate-papo aqui para conversar, para trocar uma ideia, né? E aí agradeço a presença de todos e espero que na próxima vocês estejam aqui com a gente, tá? Foi um prazer.
Até mais. Vamos encerrar por hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Certo? Sem querer sair da live.